E, além disso, o livro te trouxe também vários outros reconhecimentos pessoais e profissionais. Como que foi isso? Você recebeu também alguns prêmios e também foi reconhecida como uma jornalista a partir dele. Foi isso mesmo? Então, o livro mudou muita coisa na minha vida, sim, com certeza. A experiência que eu tive, eu acho que eu fui num momento que eu estava precisando... Que a gente faz algumas coisas em momentos especiais. Quando eu decidi que eu queria fazer isso, é porque eu já estava predisposta a viver alguma experiência legal, e eu me reconheci, me reinaugurei milhares de vezes durante essa viagem, assim. Então, quer dizer, pessoalmente é o grande trunfo. E acho que, consequentemente, foram os outros, né? Porque quando mexe com a gente de verdade, as coisas acontecem, assim, né? Essa, a primeira grande prêmio, assim, que eu recebi foi o Prêmio Imprensa Embratel, foi em 2008, pela série de reportagem que eu fiz por Bom Dia. Ganhei na categoria de jornalismo cultural, ganhei o primeiro prêmio. Aí, a partir disso, claro, me deu muito incentivo para o livro, sem dúvida. Aí depois eu comecei a dar palestras, dei palestras aqui em Sorocaba, e o pessoal... Não palestras, né? Essa prosa, assim. Palestra, porque eu também não sou uma conhecedora profunda de Guimarães. Eu gosto muito como leitora, mas não tenho um estudo profundo como pessoas que fazem doutorado e pós-doutorado na área, né? E daí surgiu um convite para eu fazer uma palestra na USP, no Instituto de Estudos Brasileiros, que lá estão as cadernetas originais da viagem que ele escrevia à mão. Nossa. Então, uma galera que estuda Guimarães com uma profundidade, acho que é o pessoal que estuda com mais profundidade no Brasil. Eu fui dar uma palestra lá para eles. E a primeira coisa que eu falei, olha, gente, meu conhecimento não é profundo em Guimarães. Eu sou apaixonada por ele, eu fiz uma experiência parecida, então eu vou contar a minha experiência como jornalista. Porque quando me falam escritor, eu prefiro que me chamem de jornalista, porque eu me sinto mais confortável, sabe? E aí fui, e nisso tinha uma moça lá que conhecia uma professora da Sorbonne, na França, em Paris, que era a diretora que estuda as línguas portuguesas, de letras, mas na área de língua portuguesa. Então ela mandou o livro, a professora se interessou e nos chamou para eu e o fotógrafo, que tem o Roger Sazak, que ele fez as fotos do livro, o Roger para fazer uma exposição, e aproveitando que eu fizesse uma palestra na abertura da exposição, eu e ele. Aí eu fui para Sorbonne fazer uma palestra sobre o livro. Então, tipo, uma coisa que, não tinha como eu imaginar tanta coisa acontecendo através desse livro, de forma alguma. E, nossa, eu fico muito feliz, até agora eu não acredito muito, né? Mas, assim, aconteceu e a verdade é que tudo que tem aqui, naquele momento, era toda a minha verdade. Ele é um livro com verdade. Eu acho que é isso que... Porque eu não sou uma escritora, eu não tenho esse embasamento para me considerar uma escritora. Mas aqui tem muita verdade, de uma jornalista que se entregou. E eu acho que isso é o grande mérito. Tudo que tem aqui é verdade. Pode ser que daqui 10 anos eu releia e eu nem me ache mais... Eu já tenho mudado. Aquela vaqueira. Aquela vaqueira. Mas naquele momento, então, isso é significativo. E eu acho que é isso que as pessoas percebem. Que existe um envolvimento muito grande, verdadeiro. Dentro dos meus limites de uma pessoa aos 27, com os meus problemas de 27 anos, com a minha, até então, minha carreira de jornalista, tudo que eu tinha. Mas as ferramentas que eu tinha naquele momento, eu usei porque eu estava realmente envolvida. Então, esse livro também teve seu envolvimento pessoal total. Foi mais difícil a preparação pessoal ou a preparação profissional? Você deve ter tido uma preparação lá mesmo, né? Intensa, pessoal. Como que foi isso? Mexeu muito com você mesmo? Mexeu muito. E assim, o que eu percebo é que agora, contando, tudo fica muito... Tem uma frase do Guimarães que fala: as pessoas não morrem, ficam encantadas. E o passado tem um pouco disso, né? A gente põe encanto no passado. Quando eu estava lá, era diferente do que agora eu contar daqui. Daqui a gente consegue ver a parte mais poética. Quando você está lá, você está no meio do burburinho, você não entende muitas coisas. As coisas estão acontecendo com você, né? Eu lembro que a principal coisa, fora a coisa física, que eu achava que eu não ia dar conta, eu levei tubos de hipogloss, eu levei Dorflex. Mas eu tomei um Dorflex e nem usei o hipogloss. Não era tão difícil fisicamente, porque a mula vai muito devagar. Então, o exercício maior era a paciência. Porque é um tempo muito diferente. Aqui a gente está conectado no Facebook, mandando e-mails, trabalhando, respondendo perguntas, tudo ao mesmo tempo. E lá eu ficava 8 horas em cima de uma mula, vendo bunda de boi e cerrado.
e tentando arranjar boas prosas, né? É. Então o tempo era muito diferente. Então essa questão psicológica teve que... Tinha hora que falava, nossa, o que será que eu estou fazendo aqui? Agora eu vejo o que eu estava fazendo lá e que era importante estar lá, mas assim, fica muito mais encantado depois que a gente sai, porque no meio a gente está vivendo e a gente não percebe muito bem. E depois quando a gente vai contar, a gente fala, nossa, eu vivi tudo isso. Então a gente reinventa também um pouco o passado, né? Então teve essa experiência de pessoal muito grande, psicológica muito grande, muito mais do que a física. Eu achava que o problema é esse, assim, eu não vou dar conta fisicamente, mas eu vi que eu não dava conta, era mais difícil psicologicamente do que 10 dias, né? Eram 40 homens, 3 mulheres. 3 mulheres, então, não era você a única mulher? Não, eu e mais 2. Eu e uma moça de Belo Horizonte, só que essa moça de Belo Horizonte é criadora de cavalo. Então ela tinha experiência. E a outra era uma senhora, mas ela não parece uma senhora, mas era uma moça, vamos falar assim, de 57 anos, que é a Júnia, e ela era mulher do organizador. Então ela conhecia todos os vaqueiros. Então eu era mais assim, de fora, né, do grupo. Então tinha esse lance de como ser uma mulher lá. Todas as mulheres que eu passava, elas falavam, nossa, mas nunca a mulher fez isso. Isso não existe muito no sertão, porque o sertão ainda tem um pouco a mulher fica na casa, ela não tem essa possibilidade de sair por aí, fazer uma viagem. Elas todas falavam, certeza que você não é casada, né? Porque se você fosse casada, você não iria, seu marido não ia deixar. E falava, não casa então. Então tem essa questão. Mas foi um crescimento pessoal incrível, assim mesmo, sem dúvida. E os vaqueiros da comitiva, eles eram muito uns diferentes dos outros? Como que você lidou, assim, com cada um? Você tinha que ter uma linguagem com cada um, não tinha? Mesmo eles sendo dos sertões, e lá de Guimarães, de Minas Gerais, mas teve que ter um cuidado especial com cada um? Sem dúvida, sem dúvida. Isso a gente chega, né, a gente vai sacando como tratar as pessoas e como chegar nelas de uma maneira legal. E eles falavam assim, que quando tem boi bravo no meio da boiada, você separa o boi, senão o outro boi atiça o resto. Eu fiquei pensando, aí chegou um dia e falei, é isso que eu também tenho que fazer. Por quê? Porque como eu era mulher, então tinha sempre um gracejo, quando eles estavam em grupo, né? Ai, onde ela vai tomar banho? Ou brincadeiras, né? Sempre super respeitosas, mas aqueles chavequinhos assim que você tinha que, não podia dar muita trela, tinha que ser ao mesmo tempo simpática e tudo mais. E aí quando eu ia entrevistá-los, eles falavam bem assim, eles continuavam na brincadeira, eles não se abriam muito, eles não falavam sobre sentimentos comigo. Aí eu falei, tem que fazer igual o boi. Eu pegava um e falava, eu queria conversar com o senhor. E levava num lugar distante. Porque longe do grupo, ele se abria mais pra mim. Nossa! Porque com o grupo, como ele vai falar de sentimento, como era a relação dele com o seu Manuelzão, que o Manuelzão tá no livro do Guimarães, tem um livro do Guimarães voltado ao Guimarães, é um conto, né, do Corpo de Baile, mas são quase 100 páginas. Então eu percebi que eu tinha que... E aí eles conseguiam olhar pra mim de uma maneira e conversar, mas no grupo era muito difícil me impor. Eu era da cidade, mulher, eu não tinha moral nenhuma. Então eu tinha que ir, e claro, fui sacando. Aí tinha um outro que ele era uma belezinha comigo todos os dias de manhã. Ele sentava na mula dele, eu ia na minha mula atrás, aí ele ia sempre na frente, descascando a laranja, jogando as cascas assim no chão, né? E aí eu chegava atrás, e de repente ele começava a desacelerar a mula dele, até ficar do meu lado, dava a laranja pra mim abertinha. Nossa! Ele não falava nada, ele só entregava e continuava. Daí ele via que eu acabava, ele começava a desacelerar de novo, chegava até mim. Quer mais uma, Juliana? Aí dava outra laranja. E durante todos os dias, e aí eu sacava que ele era um cara assim, ele está perto de mim, pra qualquer coisa eu posso recorrer, sabe? Ele já me apadrinhou, assim, no sentido, qualquer coisa você vem até mim que eu te ajudo. E, no entanto, que no último dia, quando eu cheguei na Fazenda São Francisco, que foi a última parada, eu falei, nossa, eu fiz isso, que legal, que caiu a ficha, que massa, isso vai ser importante muito pra mim e tal. Eu comecei a chorar, né, assim, cheguei no final, depois de 10 dias, comendo comida na mão, porque eles jogavam na mão, assim, na hora do almoço, joga pra dentro, tudo. Eu falei, pô, cheguei no final e comecei a chorar. Ele sentou do meu lado. Ele não falou nada, mas enquanto eu chorei, ele ficou perto de mim. Quando eu terminei de chorar, ele levantou e foi embora. Nossa! Como quem disse, tá tudo bem, né? E eu tô aqui, né? Então, pô, eu conheci pessoas que... E depois, quando eu voltei 2 vezes. Eu voltei a primeira vez, e depois eu voltei porque eles fizeram o lançamento do livro lá em André Xé. Fizeram uma festa, que tem uma festa tradicional anualmente, e aí eu era uma das convidadas, me levaram um buquê de flor. Os vaqueiros todos
cheirosos, com botas maravilhosas para me receber. Eles estavam todos lá? Muitos, a maioria. Tem alguns que não moram tão perto, não tinham como ir, mas assim, eles ficaram meus amigos, sabe? Então, pra mim, foi, Nossa, foi fantástico. Daí então. eu fiz amizade com eles, porque eu demorei pra fazer amizade com eles, pra eles me darem confiança. Depois eles me deram.